Beleza, então vamos lá. Quinta função. Gente, só para nós terminar a nossa revisão aqui. Quinta função é que diz que a legislação tributária vai trazer um tratamento favorecido e diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte. E aí, pessoal, vou trazer para vocês aqui só uma maldade que a gente vê em muitos concursos, tá? Principalmente prova de múltipla escolha. Então, a questão é assim: diga se está certo ou está errado. A Constituição deverá trazer tratamento adequado às microempresas. A Constituição deve trazer tratamento favorecido ao ato cooperativo. Entendeu a maldade? Então, a Constituição determina um ato adequado à legislação tributária, deve trazer tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. Para as microempresas não é simplesmente adequado, tem que ser diferenciado, simplificado, favorecido, tá? Então o Constituinte já toma um partido para favorecer. Isso foi feito, tá, pessoal, pela Lei Complementar 116. Aliás, 123, desculpe, 123. Agora, tem uma coisa que é interessante, e aí eu não falei na última aula, vamos anotar aí no caderno. Peço desculpas aí para quem faz anotação a caneta, acaba que fica um pouco bagunçado o caderno. Mas eu vou lembrando. Desculpe, não me olha com ódio não, Laís. Desculpe. Eu te entendo porque eu ficava com raiva também quando era aluno, tá? Mas aí tem seta, né? Vai, puxa lá para trás, tal, faz um asterisco, continua aqui. Desculpe. Mas eu prefiro do que não dar informação para vocês. O 146, parágrafo 1º da Constituição, ele dá uma certa especificada do que seria esse tratamento favorecido e simplificado às microempresas. Então, o parágrafo 1º do 146 vai dizer assim: a lei complementar de que trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios. Observado que, então ele traz uma coisa que é um regime único de arrecadação de vários impostos e contribuições para que a microempresa não tenha que ficar tendo que emitir uma guia de ICMS, uma declaração de ISS, uma guia de COFINS. É muito complicado isso. Então existe um regime que é unificado de arrecadação, e vocês certamente já ouviram falar nele. Se chama Simples, ou Simples Nacional, ou Super Simples, que é uma coisa para facilitar a vida da microempresa. Tem previsão constitucional. Tudo bem? E aí, a Constituição ela traz umas pequenas regras. A primeira é que ela é opcional para o contribuinte, que pode ser que para o contribuinte, por diversas razões, seja mais interessante pagar de forma separada. A ideia é que seja um benefício para o contribuinte, mas pode ser que para ele, por razões tributárias mesmo, existem essas razões, tá? Às vezes ele tem muito prejuízo, então vale a pena, em vez de pagar o simples, fazer um imposto de renda indicando esses prejuízos, para que ele não pague o imposto de renda. Por exemplo, às vezes ele tem muitos créditos de ICMS que ele contabilizou por causa da repercussão de quem estava antes na cadeia produtiva. Então tem razões contábeis que podem justificar ele querer apresentar de forma separada. Então é opcional. Super Simples é opcional. Depois, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Então, a depender do Estado, pode haver algum tipo de simples um pouquinho diferente. Às vezes é um Estado muito pobre e a Constituição admite que haja algum tipo de incentivo fiscal ali a gente vai ver hoje ainda, para que haja um desenvolvimento econômico regional ali daquele Estado, né? Então pode haver
estados com um simples um pouquinho diferente. E terceiro, o recolhimento será unificado e centralizado. Então a União arrecada e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Esse inciso, pessoal, ele foi acrescentado em 2003. Eu já estava na Procuradoria nessa época, tá? Eu entrei em 2002. Eu lembro que os municípios tinham muito medo dessa arrecadação centralizada, porque tinham medo da União ficar com o ISS do município, e criar algum problema ou fazer alguma chantagem para repassar para os municípios a parcela do Supersimples, que é a de tributos municipais. Eles tinham medo, falar, vai reter e vai condicionar que a gente pague as nossas dívidas, sei lá, né? Mas aí houve uma mobilização em emenda constitucional para prever esse finalzinho, né? Que a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Então, ainda que aquele município esteja devendo alguma coisa para a União, tem que ser imediata, sem qualquer retenção ou condicionamento. Tá? E 4, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuinte. Então, a arrecadação, a fiscalização, ela pode ser compartilhada. Claro que vai para uma conta da União, que quando bate lá, faz o PIX imediatamente para os entes federativos. Mas a fiscalização pode ser feita também, a cobrança pelos entes federativos. Bom, e na reforma foi previsto também que, no parágrafo 2º, é facultado ao optante do regime único de que trata o parágrafo 1º, que é o simples, apurar e recolher os tributos previstos no 56A, que é o IBS, que é esse novo, e 195.5, que é o CBS, é uma contribuição também criada pela reforma, nos termos estabelecidos nesse artigo. Quer dizer, ele vai prever também regras em relação ao IBS e o CBS. Bom, vamos prosseguir, senão a gente vai se perder aqui nesse assunto que também não é muito importante para a gente, tá? São mais detalhes aí de simples, super simples, mas a gente não pode se perder nisso. Essa é a 5ª função. A 6ª função é de prevenir os desequilíbrios na concorrência por meio da tributação. Eu falei rapidamente dela na aula passada. E eu dei um exemplo, eu quero dar uma certa... só fortalecer o exemplo, acabou ficando corrido na aula passada, né? A gente sabe, por exemplo, que o Mate Leão, ele foi por muito tempo concorrente da Coca-Cola, aqui no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, você viaja pelo Brasil, é muito difícil encontrar Mate Leão, mas no Rio de Janeiro tem uma aceitação muito grande, né? A gente tem a cultura de tomar o mate, né? Geladinho, né? No Rio Grande do Sul eles tomam chimarrão, que é o mate quente, sem ser torrada a erva, mas é a mesma erva, né? Que é a do chimarrão. Bom, e não sei se vocês não vão lembrar, pessoal, mas há muitos anos atrás existia uma verdadeira campanha difamatória contra o mate, certo? Dizendo que o mate trazia uma série de efeitos colaterais muito prejudiciais ao homem, especialmente, certo? E fofoca. Por quê? Porque havia o interesse de difamar o concorrente, né? Não tem nada a ver. Mate é uma coisa saudável pra caramba, né? E quando, salvo engano, a Coca-Cola comprou o Mate Leão, tá? Posso estar fazendo confusão, mas comprou, né? Imediatamente acabaram as difamações contra o Mate Leão. Não se escuta mais nada, tá? Então, o que acontece? A Coca-Cola e outras empresas, tá? Não estou dizendo que tem uma relação de causa e efeito, tá? Mas que houve uma coincidência aí. A Coca-Cola, ela vem comprando diversas marcas de refrigerantes. Então, e a gente tem alguns refrigerantes mais populares. Tinha muito mais, tá, pessoal?
Hoje a gente tem, por exemplo, Mineirinho, que ainda eu acho que não foi comprado por ninguém, né? Tem o Mineirinho, lá no Rio de Janeiro nem todo mundo conhece o Mineirinho, né? Em Minas Gerais ninguém conhece o Mineirinho. Então você tem ali uns refrigerantes, antigamente tinham muitos mesmo, e aí as indústrias de bebida foram comprando. E o que acontece? Às vezes existem técnicas concorrenciais de redução drástica de preço da bebida ou de qualquer produto. Eu acho que isso se chama dumping, tá? Mas eu não sou um especialista. Redução a preços quase abaixo de mercado ou abaixo de mercado, para que você faça uma migração do consumo para essas bebidas. Aquelas fábricas que não conseguem concorrer vão falindo, e em seguida você aumenta o preço, põe o preço que você quiser, porque você não tem mais concorrente. Tá? Isso é uma prática comum que fere a livre concorrência. Então, para evitar isso, existe um conselho, né, o CAD, se eu não me engano, e entre outros órgãos federais, que são conselhos que ficam sempre analisando o mercado para ver se aquela compra vai gerar um problema na livre concorrência. Uma das ferramentas que existem para justamente mitigar esse problema é o tributo. De repente, o CAD pode autorizar, dizer, olha, tudo bem, você vai poder comprar essas tubaínas aí, né, esses refrigerantes mais populares. Só que vai incidir um tributo extra para que você seja forçado a vender isso de uma forma que os concorrentes que restaram possam sobreviver. Tá? A Constituição permite essa prática justamente para evitar uma violação à livre concorrência. Só que a regulamentação dessa tributação extra necessariamente tem que ser feita por lei complementar. Essa é a sexta função. Tudo bem? Então vamos ler na Constituição. Então, a linha C do 146. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos 156A e 195.5. São os tributos da reforma. Aí depois, D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso, os impostos previstos no 155.2, ICMS, 156A, IBS, das contribuições sociais previstas no artigo 195.1, que é ali as que incidem sobre as empresas, 5, que é o CBS, bem, enfim. Parágrafo 1º, aliás, já lemos. Agora o 146A, pessoal. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Então, essa sexta função está no 146A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. Beleza? Sétima função, criar tributos, ali alguns que são instituídos por lei complementar, né, pessoal? Já falamos na última aula, são aqueles 7 lá, né? IGF, empréstimo compulsório, etc. Oitava função é aquela residual, que também já falei na última aula. E nona função, estou acrescentando na aula de hoje, vou acrescentar no meu caderno, é disciplinar o funcionamento do comitê gestor do IBS.